Olá pessoal, saudações de paz e alegria a todos os filhos e filhas de Deus. E você é filho de Deus, queira você ou não. Saiba você disso ou não, aceite você isso ou não. Mas o que é que te faz filho de Deus? Será que o que torna uma pessoa filho de Deus é ela pertencer a uma religião? Ou a uma denominação evangélica específica? Não. O que te faz filho de Deus simplesmente é a sua existência. É você ter vindo a este mundo. Você não veio aqui pela sua própria vontade. Alguém te projetou aqui. Alguém te despertou aqui. Alguém te idealizou, alguém te criou, né? A palavra mais aceita. Então, o simples fato de você existir já quer dizer que você é filho de Deus, porque não tem dois pais, não existe dois criadores, só existe um, o tronco, o proto, a matriz, de onde tudo sai, de onde tudo passa a existir. E nós temos essa consciência. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa consciência, mas mesmo não tendo a consciência, você não deixa de ser filho de Deus. Independente do que você esteja fazendo, de certo ou de errado, a tua filiação é algo preexistente, é algo fundamental, é algo que não depende do que nós fazemos. Somos filhos porque estamos despertos neste plano e porque só existe um Pai, só existe um Deus e só existe um Criador, obviamente. Mas hoje nós estamos por aqui, além de trazer essa informação, nós estamos dando continuidade àquele projeto do nosso livro, falando a respeito do nosso livro, Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. E hoje nós vamos falar de uma lição formidável, de uma lição fantástica, muito importante, que é sobre e acerca do reino de Deus. Vou pegar aqui o livro para a gente trabalhar nele e para a gente trazer para você mais esta aula. E eu considero essa uma das melhores aulas, uma ótima aula, então uma lição excelente. Está escrito no livro de Mateus, me parece que no capítulo 6, que diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E a palavra entre, ela indica situação ou espaço em meio ou dentro de. Então eu posso dizer, o reino de Deus está dentro de nós. Ele não é como esses outros reinos, onde se reina os reis num determinado espaço físico, temporal, localizado geograficamente. O reino de Deus é algo imperceptível, é algo de outro plano, e é algo espiritual, e é algo que está dentro de cada um de nós. Infelizmente, poucas pessoas têm consciência disso. Inclusive a igreja, a denominada igreja hoje evangélica, ela não tem a percepção real do que significa o reino de Deus. Haja vista que a igreja hoje não vive o reino de Deus. É um assunto que eles nem falam. É um assunto que eles deixam para terceiro, quarto plano. Você não vê nos púlpitos das igrejas hoje enfatizando-se acerca do reino de Deus. Para alguns religiosos, o reino de Deus ainda está no futuro, ainda está por vir. Quando a própria Bíblia diz que Jesus já manifestou, já revelou o reino e já implantou.
E já era para a igreja, e todo mundo está vivendo este reino espiritual aqui na terra, desde a revelação de Jesus até o fim de nossa existência aqui fisicamente. O reino já foi anunciado, já foi revelado, já foi consumado, já foi implantado e já era para estar vigorando há muito tempo. Porque existem benefícios para aqueles que vivem o reino, para aqueles que buscam o reino, para aqueles que se interessam pelo reino. Né? Jesus não veio implantar nenhuma religião, Jesus não veio fundar nenhuma igreja, Jesus não veio separar obreiros, Jesus não veio separar diácono, presbítero, enfim, não veio separar evangelista, pastor, presidente. Jesus veio instaurar um reino para que os seus seguidores vivessem de acordo com o padrão desse reino para obter inúmeras vantagens. Então, alguém como os fariseus tinha uma ideia de que esse reino era igual aos outros, físico, local, temporário, governado por uma pessoa, que Jesus desaponta eles, né? E diz, olha, o reino de Deus não é igual a esse que vocês pensam, esses reinos físicos aqui. O reino de Deus é outro, é totalmente espiritual. Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui. A localização do reino não é geograficamente. A localização do reino, ele está dentro do ser humano, dentro de todo ser humano. Não é só de um religioso, de outro não, é dentro de todo e qualquer ser humano. O problema consiste em que alguns seres humanos despertaram para isso, tomaram conhecimento disso, e outros não. Outros nem sabem que o reino de Deus existe. Tanto é que a missão de Jesus aos seus primeiros discípulos foi exatamente pregar o evangelho do reino. Foi despertar nas pessoas essa consciência do reino, né? E seria hoje o papel que a igreja atual exerce, como e se intitulam legítimos representantes da divindade, o papel dessa igreja de hoje seria exatamente viver esse reino e despertar a consciência das pessoas para que também venham viver esse reino. Então, o seu aspecto, ele não é comida e nem bebida. Não vem com visível aparência, né? Como Jesus falou. Ele não é corporal, não é físico, não é perceptível aos olhos, é espiritual. Se percebe pelos sentimentos nobres e elevados. E os principais sentimentos são paz e alegria. Por isso que eu sempre saúdo, no começo dos meus vídeos, desta forma: paz e alegria a todos os filhos e filhas de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Os sentimentos que representam e que configura, que constata que nós estamos vivendo o reino, ele é percebido pelos sentimentos. Nós percebemos. E os sentimentos que indicam que nós estamos conscientes do reino é paz e alegria. Então, toda pessoa que ela tem paz e alegria, que ela vive em paz e alegria, ela está dentro do reino de Deus. Agora, não é essa paz que muitos pregam por aí, e nem é esta alegria que muitos pregam por aí, uma alegria provocada por algum acontecimento, por algum evento. Não, a gente está falando aqui de felicidade plena e de alegria plena. É uma alegria que se manifesta espontaneamente, automaticamente, quando você se conecta ao reino de Deus e ao espírito interior. É um pouco complexo, mas se você vem acompanhando os nossos vídeos, e se você vai continuar acompanhando, você vai entender do que é o que eu estou falando. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, a minha busca deve ser em direção ao meu interior. Não para fora, não para cima, mas a minha busca deve ser para dentro de mim, para o meu interior. Uma vez encontrado, eu devo permanecer nele, mediante a conservação
desses dois sentimentos que eu falei agora há pouco são os indicativos de que eu estou dentro do reino e permanecendo no reino: paz e alegria. Se você vive num clima de paz, mesmo em meio às turbulências desse mundo, mesmo em meio às lutas do dia a dia, é sinal de que você está dentro do reino de Deus. Se você vive, apesar de tudo, dos problemas que todo mundo passa, todo ser humano passa, mas você conserva esses dois sentimentos, paz e alegria, são os indicativos mais fortes de que o reino de Deus ele está operante e ativo dentro de você. São indicativos de permanência e conexão ativa com o reino de Deus, a paz e a alegria. Nosso foco deve ser o interior e não a parte externa das coisas. As pessoas inverteram o processo, dando muita ênfase às coisas materiais. Pregam que você deve ter sucesso nessa área. Entretanto, os que primeiro obtêm sucesso na área material fracassam no que é mais importante, o espiritual. Quero ser um pouco crítico aqui, porque a gente vivencia essas situações diárias. Se você liga a TV, no culto, se você vai a uma igreja, o que é enfatizado lá? O físico, o material. As promessas de que Deus vai mudar a sua vida, de que Deus vai lhe abençoar, sempre estão focadas no materialismo. Quando se fala que Deus vai abençoar uma pessoa, que Deus está com uma pessoa, isso quer dizer que ela vai prosperar materialmente. E às vezes isso até acontece. E muitas das vezes acontece. Mas aí está existindo uma inversão do processo. A pessoa pode até receber bens materiais, ter sucesso financeiramente, isso é bom, ter sucesso profissionalmente, mas ela começou de trás para frente. Ela deveria, em primeiro lugar, buscar o reino e não, em primeiro lugar, buscar as coisas materiais. O que deve ser enfatizado primeiro é a busca pelo reino e depois, automaticamente, as outras coisas serão acrescentadas. É assim que deve acontecer. Por isso que você vê pessoas abençoadas, entre aspas, financeiramente, mas e a felicidade? E o reino? E a paz? E a alegria? Existe dentro dela? Então ela foi muito abençoada fisicamente, financeiramente, mas não está vivendo o reino. E é um forte indicativo de que isso tudo vai levar ela a um colapso e a um desmoronamento. Se a pessoa não se firmar no reino, dificilmente ela vai sustentar tudo que ela conseguir materialmente. Agora, se ela primeiro buscar o reino, entender o que é o reino, viver no reino, as coisas vão acontecer automaticamente. Ela vai ter um sucesso, uma prosperidade genuína, atendendo ao processo de primeiro reino e depois as coisas materiais. E não ao contrário, como acontece muito hoje, e a gente vê por isso sendo pregado. Porque Jesus falou assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Analise comigo, de que adianta? De que adianta dinheiro, sucesso, juntamente com o estresse crônico, a raiva, a preocupação excessiva, a insegurança e doenças? Porque é isso que acontece. Se a pessoa consegue bens materiais, sucesso material, mas ela não vive no reino, ela não conhece o reino, não priorizou o reino, o que ela vai adquirir, o que ela vai juntar, o que ela vai acumular juntamente com essas riquezas, com esse aparente sucesso, é exatamente isso: estresse crônico, raiva, preocupação excessiva, medo de perder o que ganhou, insegurança e doenças. As chamadas doenças psicossomáticas é devido a toda essa carga de preocupação, de estresse, que a pessoa tem tudo materialmente, mas não está dentro do reino, mas não está conectada ao Espírito, não tem a felicidade plena. E o meu trabalho aqui é primeiro essa coisa, obedecer ao processo, primeiro o reino, primeiro trabalhar o interior, primeiro trabalhar a transformação, primeiro entender o que é o reino, primeiro viver ativamente esse reino. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Perder a alma aqui é perder o sossego, perder a paz, ficar doente por causa de coisas materiais, né? Outros aí até se suicidam, deixa tudo para outras pessoas, terminam suas vidas doentes, preocupados e não usufruíram e quando usufrui aqui é de maneira errada.
Então, o reino de Deus veio com essa clareza, Jesus veio trazer para as pessoas o melhor de Deus. O Evangelho é isso, é a revelação mais estupenda, mais significante, mais esplendorosa que existe, se entendermos direito. Mas, infelizmente, as pessoas se desviaram do propósito original. Jesus quer que tenhamos as duas coisas, sucesso espiritual e material, nessa ordem. E isso significa vida abundante. Então, não é que Jesus não queira que você tenha prosperidade material. Ele só quer que primeiro você entre no reino. Primeiro você viva o reino. Não estou te chamando para entrar numa religião, para se filiar a uma denominação evangélica. Não, mas estou te chamando para o conhecimento e o desenvolvimento de uma espiritualidade sadia e verdadeira e genuína. Não para ser membro de uma denominação, não para ser evangélico ou católico, não. Estou te chamando para um desenvolvimento de uma espiritualidade que vai te levar a ter sucesso genuíno. Olha aqui, ó. Estamos vendo, como eu já falei, a inversão do processo. E esse processo sendo invertido se torna perigoso. E pior, impede de se alcançar o sucesso verdadeiro. Então tem muita gente por aí que acha que tem sucesso, porque tem muitas coisas materiais. Mas se ele não tiver o reino, esse sucesso não é duradouro, esse sucesso não é genuíno, esse sucesso não é pleno e não é verdadeiro. Pois para se ter sucesso e prosperidade genuína, primeiro precisa cuidar e priorizar o interior. Ou seja, quando se prioriza o reino de Deus que está dentro de nós, as coisas materiais que se referem ao sucesso e prosperidade começam a acontecer naturalmente e como consequência. É por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino e as coisas serão acrescentadas, as coisas materiais. Naturalmente, como consequência, quando você é feliz, quando você vive em paz, quando você vive no reino, as coisas começam a acontecer como toque de mágica, como passe de mágica. Situações, portas se abrem, coisas que você nem imaginava começam a acontecer. E você permanece no reino, e as coisas permanecem acontecendo. E o reino continua trabalhando ao seu favor. Entretanto, para os que desejam sucesso genuíno, a ordem não pode ser quebrada. E aí, infelizmente, é isso que está acontecendo. Para saber se a ordem foi quebrada, e se nós invertemos o processo, basta perceber os tipos de emoções e sentimentos que predominam na nossa alma. Se eles forem positivos, se você se sente bem, feliz a maior parte do tempo, apesar das adversidades que está enfrentando, você está dentro do reino e de acordo com o padrão de vida abundante apresentado por Jesus. Agora, se você se preocupa excessivamente, ainda tem medo, anda ansioso a maior parte do tempo, inseguro quanto ao seu futuro, sem boas expectativas nem fé, aí você está fora do padrão divino. E o pior, está igual aos gentios, isto é, igual às pessoas que vivem de forma carnal e não conhecem e nem desenvolvem a espiritualidade. Funciona assim. Se estiver sentindo paz e alegria, é sinal de que estamos conectados ao Espírito Divino e dentro do reino de Deus. Ao contrário disso, é que se estivermos sentindo raiva, frustração, preocupação excessiva, estamos desconectados e vivendo a natureza carnal e mundana. Os sentimentos são os indicadores e devemos atentar sempre e o tempo todo em como estamos nos sentindo. Simples assim. Óbvio assim. Não é nada tão complexo, tão complicado. Toda vez que encontrar alguém, não pergunte como ele está, mas sim como está se sentindo. E para você mesmo, faça essa pergunta todos os dias, todos os momentos. Diante do espelho, nos pensamentos. Pergunte que tipo de sentimento ele ou você está sentindo agora. E aí você saberá se ele está conectado ou desconectado de Deus, a fonte da felicidade plena. Faz toda a diferença a maneira como estamos nos sentindo. Sabemos também que o que provoca maus ou bons sentimentos são os pensamentos.
Mas como não podemos vigiá-los o tempo todo, melhor ver sempre como estamos nos sentindo, e aí perceberemos a conexão ou a desconexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. É assim que se vive o reino, gente. Não precisa ser religioso só para você ter conhecimento. Agora precisa exercer espiritualidade, precisa praticar a espiritualidade. Observe o que Jesus disse, que devemos viver uma vida abundante. Isso é segundo o estilo divino de viver. Uma vida fora da carne, diferente dos comuns. Devemos viver uma vida leve, suave, sem preocupação, estresse, medo ou ansiedade crônica. Você precisa viver essa vida, isso é indicativo do reino de Deus. Devemos ser uma fonte e nunca mais ter sede ou fome de alguma coisa. Devemos ter uma vida plena, vivida em um nível acima da média, uma vida em conformidade com o jeito divino de viver. Você acha que Deus sofre estresse? Fica preocupado? Tem medo de alguma coisa? Tem dúvidas quanto ao futuro? Ou quanto ao resultado de alguma coisa? Assim devem ser aqueles que levam a vida nele. Se equipara a Deus, até na forma de pensar. Quer dizer, quem diz ter o Espírito dele, deve deixar nele desenvolver as suas características. Isto é, expressar seus atributos. Não se pode dizer que tem Deus na vida e agir ao oposto do que ele é. Como causa disso, muitos estão doentes de doenças psicossomáticas e os métodos utilizados para curar tratam somente dos efeitos, mas a causa permanece lá. E se a gente não tratar da causa, os efeitos continuarão e tudo terá sido em vão. E a promessa de Jesus de curar definitivamente a alma e proporcionar vida abundante nunca irá se cumprir, se a gente continuar do jeito em que nós estamos. Se a religião continuar pregando da forma que está pregando. Se as igrejas continuar pregando da forma que está pregando. Se as igrejas não enfatizar o reino. Se as igrejas não começar a se interessar, a buscar e viver o reino. Não adianta ir para frente. Não adianta agir de forma diferente. Jesus veio implantar o reino para que nós pudéssemos viver nele, para que nós pudéssemos desenvolver uma espiritualidade e ter uma vida abundante. E não viver as carreiras, as pressas atrás de coisa material. Sem primeiro conhecer o reino, sem primeiro despertar o reino, sem primeiro entender o reino, sem primeiro saber o que é que isso significa, sem primeiro vivê-lo na prática. E esta é a mensagem que eu tenho para você, filho e filha de Deus. Que o Senhor desperte a sua consciência e que você almeje viver a melhor vida desse planeta, a vida abundante prometida por Jesus, dentro do reino de Deus, da forma e da maneira correta.